Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para Marcela, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera, de novo nas nossas telas, estamos no canal da CBN no YouTube, no cbn.com.br, na Globoplay. O Vera, até agora, hoje nós estamos na quarta-feira. E os resultados da eleição nós ficamos sabendo no domingo. E até agora o presidente Lula moita, não falou nada sobre o resultado das eleições. E está ao contrário, está dizendo que vai acabar juros, que os ministros não têm que inventar mais nada. Ele está como se não tivesse acontecido nada, né, Sardenberg? Como se a gente não tivesse tido no domingo aquilo que é um grande movimento do eleitorado rumo às urnas e que traz um recado, né? Assim como você emite um boletim de urna ali com o resultado daquelas urnas, e elas são computadas em tempo recorde pelo Tribunal Superior Eleitoral, elas trazem um retrato de como o Brasil está pensando uma série de coisas. Eu sei que muita gente diz que não se pode nacionalizar eleições municipais, mas governos inteligentes, políticos inteligentes, usam isso como um termômetro do que a população está pensando a respeito de uma série de coisas no momento. E eu acho que o retrato que sai dessa urna não é auspicioso para o governo federal, não é auspicioso para a esquerda nem para o PT. É um retrato que 2 anos de um país que 2 anos depois de tirar o Jair Bolsonaro do poder, votou com a diretriz, a bússola voltada para a direita. E um governo que pretenda manter o presidente 2 anos depois, deveria olhar para isso e se precaver e entender o que está fazendo ali e que não está chegando à população, ou que não está fazendo e que a população gostaria que ele fizesse. A gente tem uma situação meio paradoxal no Brasil, porque a economia vai bem, ela vai melhor do que ela ia nos anos Bolsonaro. É o segundo ano em que a gente pode ter um crescimento próximo a 3%, que ainda não é o que havia ali nos anos mais maravilhosos do governo Lula, mas é muito melhor do que havia no governo Dilma, muito melhor do que a gente viu nos últimos anos, e que, se tornado sustentável, pode indicar aí uma melhora de padrão de crescimento para o Brasil, mas que não está sendo lido dessa maneira pela população por alguma razão. Mesmo os índices baixos de desemprego não revertem em uma percepção nacional de que o governo vai bem e de que a economia vai bem. Então, o presidente não deveria ficar batendo na mesma tecla infinitamente, inclusive no dia em que o seu indicado para o Banco Central está sendo sabatinado e votado, essa tecla dos juros, quando ele sabe que não tem condições objetivas agora para os juros baixarem. E que isso não vai ser feito neste ano, portanto, que ficar jogando essa pressão em cima do Gabriel Galípolo não ajuda nem a que ele consiga lá na frente criar as condições para retomar um ciclo de queda de juros. O presidente deveria olhar os recados mais imediatos das urnas e pôr o seu governo para trabalhar em cima deles. Se tem essa classe empreendedora que não se sente contemplada por um Ministério do Trabalho que é absolutamente analógico, que não entende a lógica da nova economia, que acha que todo mundo que está trabalhando como autônomo está trabalhando em situação análoga à escravidão e gostaria de ter uma CLT para chamar de sua, esse ministério não serve para os tempos atuais. É um ministro que não tem condições de dar respostas, e respostas que o próprio governo deveria almejar para essa classe trabalhadora que, na sua maioria, fez o M, não votou no Boulos e não vai votar no Lula daqui a 2 anos, se as coisas continuarem dessa maneira. É o Ministério da Saúde que se mexe devagar, que pegou um pós-pandemia em que tinha tudo para surfar, porque o Bolsonaro teve teve gestões negacionistas na saúde, mas que não consegue dar respostas rápidas, por exemplo, a uma epidemia como a da dengue, e não consegue botar a saúde para deslanchar mais rápido. Qual é o resultado? 2 anos depois, o Marcelo Queiroga está no segundo turno na Paraíba.
Se o governo não olha para esses dados e não entende que tem um sinal de alerta para ele, é um governo que também é negacionista, numa certa medida. Negacionista da política, negacionista de que o Brasil não é um país que está à esquerda e que não está pensando com os mesmos vetores do presidente da República. Então, se ele diz para os ministros, olha, vocês não precisam ter ideias novas, vocês só precisam fazer as entregas, quais são essas entregas que ele está esperando? Porque elas não parecem próximas a vir, o governo está tendo que contingenciar gastos, está tendo que conter ali os investimentos justamente porque deixou explodirem os gastos obrigatórios. Então não vai ter essas entregas, que é aquilo que o Lula entende por entrega, né? Que é obra, ponte, concreto. Isso não vai vir na necessidade que ele tem de melhorar a sua avaliação. Então ele deveria começar a olhar para essas novas demandas mostradas pela sociedade nas campanhas e pôr o seu governo para trabalhar em cima delas. Ideias novas, portanto, deveriam ser bem-vindas, mas o presidente parece que tem alguma relutância em entender o recado das urnas. Ele vai seguir fazendo a política antiga. Ele vai, por exemplo, à Fortaleza. Tem uma agenda do Ministério da Educação, do MEC, em Fortaleza, que é onde o PT disputa o segundo turno com o PL. É uma das poucas cidades em que vai ter uma disputa pau a pau entre PT e PL. Ele vai entregar ônibus do MEC lá junto com o Camilo Santana. Portanto, ele acha que assim ele está atuando em favor do seu candidato. E é possível que isso, sim, reverta em alguns votos. Mas, por outro lado, esse recado de que o PL está em 9 segundos turnos em capitais e já elegeu 2 presidentes, e o PT não elegeu nenhum, e está em 4, mas todos eles muito difíceis, deveria se servir como uma sinalização de que ideias novas são não só bem-vindas, como necessárias para que a esquerda comece a falar com uma parcela grande do eleitorado brasileiro. E por que você acha que está assim, Vera? Perdeu esse faro político, né? O que você acha? Eu acho que o Lula perdeu um pouco do faro político, eu acho que ele se cercou de gente que não tem coragem de dar real para ele. Bom, esse é um ponto importante. Ele se cercou de gente antiga e que não está com a cabeça voltada para essas novas tecnologias. Por exemplo, já me contaram que naquela longa e mal sucedida jornada para se regulamentar o trabalho por aplicativos, que nem conseguiu incluir os entregadores e que foi muito mal recebida pelos motoristas de aplicativo, o Gilberto Carvalho, que é um dos designados para cuidar desse assunto, está no Ministério do Trabalho e está no grupo de trabalho, falou, olha, eu não tenho nenhum desses aplicativos no meu celular e nem quero ter. Como você pode querer regulamentar uma coisa que você não conhece, que você não entende, que está no celular de todo brasileiro, que qualquer um de nós tem esses aplicativos no celular, qualquer um de nós usa. Se você já parte de uma posição em que você acha isso uma bobagem... Inclusive se usa aplicativo para votar, né? Exato, não, mas ele falou nem os de entrega de comida e nem os de pedir carro. Nem tenho isso no meu celular, não quero ter. Então como? Por que você está nessa posição? Você está numa posição errada. Mas é um dos amigos da vida toda do Lula, esteve em outras fases do governo, inclusive comeu o pão que o diabo amassou ali. Ele tem muito apreço por quem esteve nos momentos ali mais duros da crise. E ele achou achou por bem que precisava contemplar o Gilberto Carvalho no Ministério do Trabalho. Mas é um dos ministérios que tem menos o que mostrar e que mais mostram essa falta de atualização de software por parte do governo Lula. Mas eu não acho que o presidente esteja com a cabeça voltada para isso. E assim como o Gilberto Carvalho, que foi quem eu dei o exemplo, eu poderia dar vários exemplos. A Casa Civil se ressente também de ter ali o Rui Costa, que é um ministro muito com também um software antigo. O Ministério da Saúde é um ministério enorme, é o principal orçamento e não tem as entregas necessárias. Então tem vários que ele deveria dar uma olhada e pedir sim ideias, não só ideias novas, como práticas novas. Ideias que funcionem pelo menos. Funcionem e que dialoguem com uma parcela da população que está de costas para o governo federal. Tá certo. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã aqui no CBN Brasil, até mais tarde no Ponto Final com a Viva Voz, segunda edição. Obrigado, Vera. Até lá. Valeu, Bom jornal Vera, para beijo. vocês. Tchau, tchau.